No meio do Oceano Índico, existe uma pequena ilha de colonização francesa, que foi palco de 2 casos extraordinários de contato ufológico com tripulantes de um OVNI. Um deles resultou na cegueira temporária de um jovem de 21 anos, morador da ilha. Esse é o nosso conteúdo de hoje, mas antes da gente conhecer esses casos, você que não é inscrito, aproveita, se inscreve agora aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado e avisado quando novos vídeos com essa temática chegarem aqui no canal. Agora que você já deixou seu likezinho e se inscreveu aqui no canal, vamos para o nosso conteúdo de hoje. O protagonista deste caso chama-se Antoine Severin, na época com 21 anos de idade. Na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1975, ele sonhou que estava ouvindo, ou talvez tivesse ouvido mesmo, uma espécie de bip-bip, que às vezes parecia vir de muito perto e outras vezes de muito longe, e que durou a noite inteira. No dia seguinte, ele ainda ouvia um misterioso som, que continuou até sexta-feira, 14 de fevereiro. Naquele dia, sexta-feira, 14 de fevereiro, às 12h05, eu disse à moça para quem eu trabalhava que eu simplesmente tinha que ir. Ela ficou surpresa, porque era bem na hora de fechar a loja. Mas isso poderia ter acontecido a qualquer momento durante aquela manhã. O barulho do bip-bip era ensurdecedor. Eu corri para fora e corri pelo estádio, e depois pelo cemitério, minha rota habitual. Enquanto isso, o som estava ficando cada vez mais alto. Às vezes eu diminuía o ritmo para uma caminhada, e então começava a correr novamente. Não havia mais ninguém por perto. Então, de repente, me senti parado, como se estivesse sendo contido por alguma força sobrenatural. A essa altura eu já estava perto do caminho que levava para minha própria casa de campo e para a casa dos meus pais, mas ainda estava na estrada principal. Senti como se meus tímpanos estivessem prestes a estourar. Virei-me lentamente e saí da estrada, e andei alguns metros para dentro do campo de milho. Então senti um tipo estranho de calor, acompanhado por uma rajada de ar ardente. Fiquei ali, apenas enraizado no local, como se estivesse paralisado. Não conseguia mover um dedo. Foi então que avistei uma máquina em forma de um grande chapéu, ou como uma xícara colocada em cima de um pires de cabeça para baixo. O objeto era intensamente brilhante, era de cor alumínio e estava a uma altura de cerca de 1,5 m acima do chão, e emitia o estranho bip-bip ouvido pelo jovem desde o dia 12. Antoine continuou observando o estranho aparelho e percebeu o surgimento de uma escada de 3 degraus na parte inferior do disco, por onde desceram 3 tripulantes. Então um homenzinho estranho saiu da máquina, com roupas justas como o homem Michelin, e ele também estava todo brilhante, assim como o disco. Na mão direita ele segurava algo, também brilhante, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Na escada, ele parecia estar bastante livre e fácil em seus movimentos, mas assim que ele estava no chão seu andar se tornou diferente, desajeitado. Ele andava com os pés juntos. Um segundo homenzinho veio e se juntou a ele, e então um terceiro. O primeiro estava arranhando o chão. O segundo estava segurando uma pequena bolsa, também muito brilhante, mas eu não vi o primeiro colocar terra nela. Todos os 3 pequenos companheiros tinham antenas na cabeça, uma de cada lado. O jovem ficou olhando a cena por alguns instantes, e então, aparentemente, os tripulantes deram-se conta da presença do jovem. Então, de repente, meu olhar se moveu para o topo do disco, para a torre. E lá, através de uma das vigias, vi a cabeça de um quarto robô. Acho que o terceiro homenzinho deve ter dado o alarme quando me avistou. Então, me senti arremessado de costas por um poderoso clarão de luz. Consegui ver como os homenzinhos subiram a escada novamente, mais rápido do que desceram. A escada foi puxada para cima, fazendo um som tipo hidráulico. Então, imediatamente, a máquina subiu no ar, emitindo um apito muito alto. Não consegui ver em que direção ela foi,
E não sei quanto tempo fiquei ali no chão. Então, levantei-me, arregacei as calças e corri direto de volta para cá, para a casa dos meus pais. Ao chegar em casa, em estado de choque, ele relatou o fato à sua mãe, Marie Severin, e então, em seguida, ficou cego e mudo. Um médico de Petit-Île foi chamado para atender Antoine, ainda no mesmo dia. Ele o encontrou em estado de fadiga, com muita fraqueza, angústia e muita dificuldade de fala. Ele não apresentava queimaduras ou ferimentos pelo corpo. No dia seguinte, a mãe do jovem foi até o destacamento de polícia local para informar que seu filho havia visto um objeto luminoso que o deixou cego, mudo e enfraquecido, nas proximidades do Calvaire. Ainda nesse dia, 15 de fevereiro, os policiais foram até a região do Calvaire. Este local é coberto por encostas de florestas de filaus, com planalto cultivado no terreno montanhoso. E em função do terreno acidentado, sem referências precisas, os policiais não conseguiram chegar ao local onde o fato ocorreu. Em seguida, foram até a casa do jovem para coletar seu depoimento. A visão de Antoine começava a melhorar, embora ele ainda não pudesse falar. Ele descreveu através de gestos e desenhos como tudo aconteceu. Os policiais continuaram investigando o incidente, verificando se alguma aeronave havia sobrevoado a ilha naquela data. E conforme os registros aeroportuários, nenhuma aeronave sobrevoou a ilha naquele dia. Em 17 de fevereiro, ele tentou levar os policiais ao local do pouso do OVNI, mas devido às suas condições de saúde, não conseguiu chegar ao local onde tudo aconteceu. No dia seguinte, 18 de fevereiro, o tenente-coronel Lobé, que estava coordenando a investigação policial, tentou outra entrevista com o jovem, e nessa ocasião, um contador Geiger foi usado para verificar se havia algum tipo de radiação residual nas roupas de Antoine, mas nada foi encontrado. Em 19 de fevereiro, o local do pouso foi localizado pela vizinha de Antoine, Marie-Madeleine Leveneur, que logo avisou os policiais. Mesmo quando ele estava temporariamente cego, ele foi capaz de desenhar não apenas a máquina que tinha visto, mas também uma planta do local. Foi assim que eu fui, eu acho, a primeira pessoa a ir lá, por volta das 10 horas da manhã seguinte, sábado, 15 de fevereiro de 1975. No entanto, o lugar me parecia ter sido muito pisoteado. Seguimos algumas pegadas que levavam ao fim de um pequeno campo não cultivado onde ainda havia alguns tocos de milho. As pegadas terminaram, e cerca de 20 metros adiante encontramos 3 buracos, de formato irregular por causa da consistência fraca do solo ali. Esses buracos eram do tamanho de bacias. Eles formavam um triângulo medindo 1 metro de cada lado. As 3 marcas no solo estavam espaçadas a 1 metro de distância, formando um triângulo isósceles. Cada buraco tinha aproximadamente 3 centímetros de profundidade. Novamente, o contador Geiger foi usado, mas nada de anormal foi detectado. Finalmente, em 20 de fevereiro, o jovem conseguiu fazer um relato falado aos policiais, descrevendo todo o incidente. Ele acompanhou os policiais ao local onde o pouso ocorreu. Ao se aproximar do local exato, ele parou repentinamente, colocou as mãos nos ouvidos, pressionando-os com muita força, e em seguida desmaiou. Os policiais o acudiram e perceberam que seu pulso estava muito fraco e suas mãos frias. Ele foi levado de volta para sua casa, melhorando meia hora depois. Ao se recuperar, ele relatou que uma força desconhecida o paralisou e o impediu de se aproximar do local exato do pouso. Poucos dias depois, ele foi examinado por um psiquiatra, que diagnosticou crise após choque emocional intenso e que não havia sinais de outros sintomas de natureza neurológica ou psiquiátrica. Investigações posteriores revelaram outro avistamento ocorrido na ilha, na mesma data. Um senhor chamado Maxime Assabi, barbeiro em Saint-Denis, afirmou ter visto entre 19 e 19h30 3 luzes altas no céu sobre Saint Mary, que fica a 8 km a leste de Saint-Denis. No início, as luzes estavam estacionárias. Depois, elas se afastaram para o oeste, em direção a Cabo Bernard, 3 km a oeste de Saint-Denis. As luzes eram de cor branca, sendo que a terceira, que estava separada das outras 2, era mais brilhante. A testemunha, que estava acompanhada por seu irmão de 17 anos, concluiu: Não posso estar enganado, porque estou bastante acostumado a ver aeronaves chegando e partindo. Essas luzes eram anormais por conta da altura em que estavam, por conta de seu brilho intenso e por conta de sua imobilidade quando observadas pela primeira vez por nós.
Elas eram constantes e não piscavam. No mesmo dia, por volta das 19 horas, a senhora Colette Dade e seu marido estavam com amigos na estação meteorológica de Le Chandron, quando viram algumas luzes que pareciam assemelhar-se a holofotes, movendo-se de leste a oeste, da direção de St. Mary em direção a Le Port. A cor era vívida e ligeiramente amarelada. Duas dessas luzes estavam separadas delas. As luzes passaram lentamente sobre o mastro da estação meteorológica, emitindo um som opaco, quase imperceptível. O incidente envolvendo Antoine Severin não foi o único registrado na ilha. Anos antes, em 31 de julho de 1968, outro caso semelhante ocorreu. Um jovem fazendeiro chamado Luce Fontaine relatou ter observado na manhã daquele dia, em uma clareira, uma máquina voadora extraordinária e duas entidades em trajes espaciais que também lembravam o homem da Michelin. Ele estava colhendo grama para seus coelhos em uma pequena clareira, no centro de uma floresta de acácias, em um lugar chamado Le Tampon, na ilha de Reunião. Ali ele observou um objeto de formato ovoide, com centro translúcido e extremidades azul escuras, posicionado 4 ou 5 metros acima dele, a uma distância de 25 metros. A máquina media cerca de 5 metros de largura e 2,5 metros de altura. De cor azul e branca, o objeto emitia uma luz esbranquiçada e forte comparada a de um arco elétrico, e havia uma espécie de grandes pés de metal acima e abaixo da nave. Eu me encontrava no quilômetro 21 em uma pequena clareira no centro de um bosque de acácias. Curvado, eu estava juntando grama para meus coelhos naquela manhã, quando de repente vi na clareira uma espécie de cabana oval a 25 metros de mim, como se estivesse suspensa a 4 ou 5 metros do chão. Suas extremidades eram azul escuras, o centro era mais claro, mais transparente, um pouco como o para-brisa de um 404. Acima e abaixo, havia cerca de 60 centímetros de vidro metálico brilhante. No centro da máquina, atrás da parte translúcida, Luce Fontaine observou dois personagens humanoides com cerca de 90 centímetros de altura, vestidos da cabeça aos pés, com uma espécie de traje roliço de cosmonauta, que lembrava o famoso mascote da marca de pneus. Ambos os seres usavam uma espécie de capacete que escondia parcialmente os seus rostos. No centro da cabine, estavam dois indivíduos de costas para mim. O da esquerda virou a cabeça e ficou de frente para mim. Ele estava de pé, pequeno, 90 centímetros, aproximadamente, envolto da cabeça aos pés em uma espécie de terno estilo Michelin. O da direita simplesmente virou a cabeça para mim, mas ainda tive tempo de vislumbrar seu rosto, parcialmente escondido por uma espécie de capacete. Depois de alguns segundos, os dois seres notaram a presença de Luce Fontaine, virando as costas para ele, e repentinamente a máquina desapareceu, em questão de segundos, em um clarão ofuscante acompanhado de uma rajada de ar quente. Ambos me deram as costas, e houve um clarão tão violento quanto o arco elétrico de uma máquina de solda. Tudo ao meu redor ficou branco, um forte calor foi liberado, então como um sopro, e alguns segundos depois não havia mais nada. Aproximei-me então do local, onde a nave estava parada. Não havia nenhum vestígio. Este objeto media 4 ou 5 metros de diâmetro e aproximadamente 2,5 metros de altura. Era de cor azulada, branca nas partes superior e inferior. Contei tudo isso para minha esposa, e para a polícia. Todos acreditaram em mim imediatamente. Os policiais da ilha investigaram o caso sob o comando do capitão Magian, da Gendarmerie. Esta investigação não conseguiu explicar o incidente. Após a investigação da Gendarmerie, o diretor do Serviço Departamental de Incêndio e Salvamento, capitão Leopold de Legros, analisou as roupas usadas por Luce Fontaine na ocasião do contato, detectando que elas tinham índices radioativos em proporções superiores aos níveis naturais. Legros então inspecionou o local do contato e também detectou radioatividade anormal em 6 locais específicos alinhados no solo. Num raio de 5 metros ao redor do ponto sobrevoado pelo OVNI, 8 pontos de radioatividade chamaram nossa atenção. Em tufos de grama e em seixos, detectamos até 60 milésimos de Rontgens. Estas medições não são alarmantes, mas sim acima do normal. O ufólogo J.P. Lavigne destacou que as medições foram feitas 10 dias após os eventos e que as fortes chuvas da estação podem ter influenciado as medições. Outra evidência interessante do caso é o fato de que Luce Fontaine sofreu hemorragias nasais por 8 dias após sua observação,
mas não houve outras consequências observadas em sua saúde. A Ilha de Reunião registrou outros casos ufológicos ao longo dos anos, que foram investigados pela Comissão de Cientistas ligados ao Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, fundado em 1976, para a investigação ufológica nos territórios franceses. E aí, então você conheceu os casos da Ilha Reunião, uma ilha situada lá no Oceano Índico, dois casos bastante interessantes, bastante conhecidos na casuística ufológica mundial. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho, deixa um comentário com a sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou desse conteúdo, e dissemine esses conteúdos nas redes sociais, leve esse conteúdo para os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, X, publique este link e ajude este canal a crescer cada vez mais, levando informação de qualidade. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações. E você também pode se tornar um membro. Tornando-se membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso aqui no canal. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abração para vocês e até a próxima. Tchau.